Bom dia, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, tá certo? Para começar a nossa aula de hoje, nós vamos iniciar com a correção da atividade da aula anterior, ou seja, do dia 13 de maio. Então, peguem os cadernos e acompanhem a correção. Primeira questão: por que a tabela periódica foi criada? Para organizar os 60 elementos químicos que já existiam naquela época. Segundo, o primeiro elemento químico a ser descoberto foi o fósforo, letra C, tá certo? Terceira, relacione corretamente. Primeiro, parafuso telúrico. Organizou os elementos dispostos numa espiral, parafuso. 2, Doberein organizou os elementos de 3 em 3. E 3, Newland relacionou os elementos com as notas musicais. Então, de cima para baixo, a sequência fica 2, 3, 1, ok? Quarta, Dmitri Mendeleev ficou famoso por criar um modelo de tabela periódica semelhante ao atual. No seu modelo, ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica, letra C. Quinta questão: a tabela periódica de Dmitri foi modificada por Henry Moseley. Qual a principal alteração que Moseley fez na tabela periódica de Dmitri? A principal alteração que o Moseley fez foi pegar a tabela periódica do Dmitri, organizava os elementos em ordem crescente de massa atômica, e o Moseley organizou a tabela periódica em ordem crescente de número atômico, que é como nós temos atualmente, tá certo? Então, pessoal, encerrada a correção, vamos seguir. Nós vamos continuar falando de tabela periódica, né? Vocês já viram no vídeo que eu passei, bastante interessante, espero que vocês tenham gostado, que a tabela periódica foi criada para organizar os elementos, e aí a gente teve os modelos do Doberein, do Newland, do Dmitri e, por último, do Henry Moseley. Então, a tabela periódica, atualmente, ela existe hoje dessa forma aqui, ó, que vocês estão visualizando aí, tá certo? Então, ela é dessa forma que ela existe atualmente, tá certo? Então, dessa forma aqui, nós temos a tabela periódica. A tabela periódica, ela consta atualmente de 118 elementos químicos. Alguns são artificiais, feitos em laboratório, e outros são, a grande maioria, é natural, encontrado na própria natureza. A tabela periódica, ela consta, pessoal, de 18 linhas, 18 colunas na vertical, que são as chamadas famílias, e 7 linhas horizontal, que são chamados de períodos. A família, ela indica, nas famílias dos elementos representativos, que são 1A, 2A, 3A até 8A, o número da família indica o número de elétrons na última camada. Então, o elemento da família 1A tem um elétron na última camada. E o período indica o número de camadas que o elemento tem. Então, o elemento que está no terceiro período tem 3 camadas, que está no quarto período tem 4 camadas. Uma informação importante que vocês não podem esquecer é que aqui, ó, essa página aqui do livro é 52. Vocês estão vendo que aqui nós temos bem em cima dessa daqui o hidrogênio. Só que o hidrogênio, pessoal, ele não pertence à família 1A, família 1, certo? O hidrogênio, ele tem apenas uma camada. Nesta única camada, ele só tem um elétron. Então, por essas características particulares, o hidrogênio não pertence a nenhuma família da tabela periódica, tá certo? A tabela periódica, ela é dividida em 3 grupos principais: metais, não metais e gases nobres. Os metais, todos eles são sólidos em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é o único metal que é encontrado líquido em temperatura ambiente, tá certo? Em geral, eles têm elevadas temperaturas de fusão e ebulição, têm brilho, são bons condutores de calor e de corrente elétrica, certo? Conduzem a eletricidade muito bem. Os não metais, eles podem ser sólidos, líquidos ou gases em condição ambiente. Eles têm baixa temperatura de fusão e ebulição, são maus condutores de calor, não apresentam brilho e também não conduzem eletricidade. Como vocês podem ver, as características dos não metais é contrária dos metais, tá certo? Os gases nobres, eles são encontrados todos eles no estado sólido, no estado gasoso, em temperatura ambiente. Eles recebem esse nome de nobres porque, de fato, eles são nobres. Dentro da tabela periódica, eles são os únicos elementos que têm todos eles
deles, todos eles, têm a última camada completa, estável, ou seja, com 8 elétrons, com exceção do hélio, que só tem a camada K e só tem 2 elétrons, mas também encontra-se estável. Pelo fato deles estarem estáveis, pessoal, aí eles vão ser encontrados na natureza na forma monoatômica. O que é que significa isso? Um átomo só, sem se ligar com ninguém. Então, por isso que eles recebem esse nome, essa característica de gases nobres, porque eles têm estabilidade eletrônica e não se ligam com nenhum outro elemento químico. Enquanto os demais elementos da tabela periódica, todos eles vão estar sempre se ligando um com os outros para poder adquirir estabilidade, tá certo? Então, na tabela periódica também tem umas coisas importantes que vocês devem saber. Ó, aqui nós temos a família 1A, a família 2A, isso aqui são os elementos de transição, certo? Que são chamados de grupo B. Aí, a partir daqui, ó, nós vamos ter o grupo que aqui tá 13, mas alguns autores chamam de 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, que são os gases nobres. E aqui embaixo nós temos a série dos lantanídeos e dos actinídeos, tá certo? Essa família que tem 1A, 2A, elas recebem nomes especiais. A família 1A é chamada de metais alcalinos, 2A é chamada de alcalinos terrosos, a 3A é família do boro ou grupo do boro, a 4A família do carbono, a 5A família do nitrogênio e 6A são chamados de calcogênios, 7A halogênios e 8A que são os gases nobres, tá certo? São nomes específicos para essas famílias e que é importante vocês memorizarem, lembrarem deles aí, tá certo? Então a tabela periódica existe para isso, para organizar os elementos químicos e cada vez que forem surgir novos elementos, mais eles vão acrescentando nessa tabela e mais organizada ela vai ficando, tá certo? Então, pessoal, por hoje era só, tá certo? Vou passar uma atividade para vocês já sabem, devem copiar as perguntas, resolver e mandar a foto para mim no meu PV no prazo máximo até na próxima quarta-feira, tá certo? Lembrando que as atividades elas vão contar com a frequência de vocês na aula e também eu adiciono pontos na nota da avaliação para quem faz todas as atividades, tá certo? E qualquer dúvida, pessoal, que surgir na hora de resolver a atividade, é só ir lá no meu PV e me chamar. Eu estou disponível de 7 até as 5 horas da tarde para tirar qualquer dúvida de vocês. É só chamar que eu estou à disposição, tá certo? Então, tchau e um abraço para cada um de vocês.